Boa noite. Eles fazem casamento. Pensa naquele clima de festa, não é não? Fica só ali. De vez em quando eles param para comer também, que ninguém é santo, né? Mas eu já vi casamento, eles cobrindo o casamento, festas de um modo geral. Está aí, né? Obrigado, Saul, porque veio. Obrigado, Nildo. Eu gostei da banda no Agnus Dei aí. O Saul toca de novo no final? Toca mais uma no final? Ou só estava só? Mais uma? Ok, no final. Muito bem. Vamos falar neste e no outro sábado sobre, dentro desse espaço Estação da Graça, vamos falar um pouco sobre soteriologia. Soteriologia é a doutrina da salvação. De um modo geral, todas as religiões têm a sua soteriologia. Nós vamos dar um foco aqui na soteriologia, nessa perspectiva cristã, bíblica. Soteriologia é a doutrina da salvação. Por isso, quem nasce em Salvador é soterapolitano, não é não? Temos algum soterapolitano aqui? Temos? Não temos? Bispo, não é, né? Meu amigo bispo, não é soterapolitano. Muito bem. Eu trouxe aqui então um conteúdo para nós meditarmos em cima desse tema que é o eixo da teologia cristã. Na verdade, a soteriologia devia ser nossa primeira preocupação de aprendizado. Antes das letras, antes das ciências. Imagina uma figura dessa compreender soteriologia cedo. Porque a soteriologia é aquilo que é o essencial dos essenciais. Existem muitas coisas na vida que são urgentes. Tudo aquilo que tem que ver com a nossa sobrevivência. Mas o essencial é aquilo a que nós temos que dar mais atenção, priorizar. Não existe outro assunto mais importante na nossa vida do que compreender a soteriologia cristã. Vamos lá? Isso aqui é um assunto que não vai acabar tão fácil. Então, olha aí, vem do grego soterios, que significa salvação, mas logos, que é a palavra, ou o estudo, o princípio da salvação. Ok? Assim, na soteriologia cristã, nós vamos ter o conteúdo que nós vamos apresentar hoje e no outro sábado. A condição do homem pós o pecado, a providência da salvação antes do pecado, na mente de Deus, o projeto da salvação, um plano de substituição. Substituição é a palavra que pode resumir toda a soteriologia. Por nós e como se fosse nós, a obra de Cristo, uma obra perfeita, e vamos terminar falando sobre o tetelestai, que foi o grito que Cristo deu na cruz do Calvário. Muito bem, em cima da soteriologia nós temos algumas visões. Por exemplo, a visão calvinista, ele diz que total depravação. O homem, Calvino dizia, o homem no seu estado pecador, ele é totalmente depravado. Como na visão de Calvino ele é totalmente depravado, ele não tem escolha. Deus tem que escolher por ele. Segura aí. Essa é a visão de Calvino. Ele diz que é uma eleição incondicional. Deus elege sem condição aquele que Ele quer. Ele determina quem Ele vai salvar e quem Ele não vai salvar. Essa é a visão de Calvino. Está por aí. Essa teologia dentro da soteriologia, ela pega muitas facções cristãs. É uma expiação limitada, não é para todos. É limitada, é para quem Deus quer.
Essa é a visão calvinista. Ela é uma graça irresistível. Isso é, aquele que Deus elege, ele não tem como dizer eu não quero. Por isso a graça, na visão de Calvino, ela é irresistível. Eu não posso resistir. Assim também a determinação da perdição. Eu não posso querer me salvar. Essa é a visão de Calvino. Ok? Ela é a perseverança dos santos. Quer dizer, quando Deus elege uma pessoa para a salvação, ela vai perseverar até o reino de glória, inevitavelmente, porque ela está determinada por Deus a ser salva. Então, na visão de Calvino, a perseverança dos santos é inevitável. Ele vai preservar. Essa é a visão o quê? Calvinista. Eis que entra um outro cara na história, ele chama-se Jacó Armínio. Isso nós chamamos de arminianismo. Basicamente, a soteriologia no cristianismo contemporâneo, ela está entre essas duas posições, calvinista e arminiana. O que o Armínio diz? Ele diz assim: a graça é para aquele que crer. Ela é livre. Eu posso crer ou eu posso rejeitar. Essa é a visão de quem? Jacó Armínio. Ele diz: a expiação é para todos. É uma oferta de Deus para a humanidade. Quem quiser, aceita. Então, Armínio, ele vai se basear muito em São João 3,16. Para todo aquele que crê. Ele diz: a eleição é condicional. A eleição no sentido de crédito da salvação na vida, ela é condicional. Depende de arrependimento do pecador e aceitação. Mas é condicional. Ela não é incondicional. É acreditada na vida daquele que crê. Armínio disse também que a depravação é total. Mas o espírito humano pode ser avivado pelo Espírito Santo. Quer dizer, o ser humano não está numa condição, ele é totalmente depravado, mas a imagem de Deus não está absolutamente liquidada nele, e pode ser reavivado pelo ministério do Espírito Santo, que atua no coração do ser mais depravado que a gente possa imaginar. Armínio também disse que a nossa segurança está em Cristo. Quer dizer, a vitória cristã, ela não é um determinismo absoluto e inevitável. Aquele que perseverar em Cristo será salvo no glorioso dia da volta de Jesus. Muito bem, então nós temos também o luteranismo, uma visão de Lutero. Ele diz: Cristo adquiriu a salvação. Essa é a visão de Lutero, e foi verdade. Deus é gracioso em Cristo para quantos? No final vou fazer uma pergunta. A salvação é oferecida a todos os pecadores, todos nós. A salvação é aceita pela fé, sola fide. É aceita pela fé como um presente de Deus. Aí não tem espaço para nenhum mérito humano. Eu recebo como um presente oferecido por Deus. Visão de Lutero. As obras são resultados dessa fé em Cristo. Elas não conquistam a salvação. As obras, chamadas de boas obras, na visão de Lutero, é resultado da salvação. Não existe obra meritória. Existe obra, resultado. É essa obra que Deus aceita. O Espírito Santo é quem aplica ao pecador os méritos de Cristo. Ok? Agora eu fazer a pergunta: a predestinação é o propósito, não a imposição. Na visão de Calvino, a predestinação era uma imposição de perdição ou salvação. Quem determina é Deus.
O Lutero diz: a predestinação para a salvação é o propósito de Deus, mas não é um determinismo, é escolha. Eu pergunto, Lutero parece mais com Calvino ou com Armínio? Hein? Com Armínio. A visão de Lutero parece não só com Armínio, mas é uma visão muito... É a visão de Paulo. Eles todos se encantaram com Paulo, com Cristo e os apóstolos, especialmente lendo as epístolas de Paulo. Avancemos. A reforma não terminou com Lutero. Olha esse pensamento aqui. Como muitos supõem, ela haverá de prosseguir até a conclusão da história terrestre. Lutero tinha uma grande obra a fazer em refletir a outros a luz de Deus, permitiu brilhar-se sobre ele. Todavia não recebeu toda a luz que deveria ser dada ao mundo. Desde aquele tempo, nova luz tem continuamente resplandecido sobre as Escrituras e novas verdades têm sido constantemente reveladas. Ok? Sobre isso nós vamos precisar um pouco mais lá na frente. Agora um pensamento de Paulo. Olha que coisa linda. Vamos ler juntos? Pela graça, mediante, e isso não vem de vós, é dom. Vamos analisar esse trecho do apóstolo Paulo. Nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Aí eu vou fazer algumas perguntas aqui, até em pegadinha. Nós somos salvos pelas obras ou pela fé? Pelas obras ou pela fé? Pela fé. Nem pelas obras e nem pela fé. Somos salvos pela graça. O que é a graça? A graça é tudo que Cristo fez por nós. Isso é graça. O que é a fé? A fé é o método de tomar posse do que Jesus fez. Tem mérito de salvação na fé? Não. Nós não somos salvos pela fé. Somos salvos pela graça. Mediante a fé. Quer dizer, a fé... Tem um pensamento que diz assim: a fé é tão somente as mãos que recebe o presente. Ok? Lindo isso? Muito bem. Isto, a graça não vem de nós, é um dom. O que é um dom? É uma dádiva. Então, nesse texto de Paulo, o que vai cair por terra aqui? Todo comportamento meritório. Aqui cai penitência, aqui cai promessas, autoflagelação, aqui cai tudo. Eu não contribuo em nada para a minha salvação. Jesus fez tudo fora de mim. Eu tão somente recebo. E as minhas obras? Vamos ver em outros papos aí para frente. Isso não vem de nós, é um dom de Deus. Não vem de obras. Porque se viesse de obras, o que o ser humano ia fazer? Se gloriar. O ser humano gosta de aparecer, gosta? Não, eu fiz nada. Não vem de obra para que ninguém se glorie. Então, nós temos que glorificar o autor da nossa salvação. É por isso que é maravilhoso quando você canta sobre a salvação encontrada em Jesus, não é não? Nós somos feituras dele, criados em Cristo. Isso aqui não tem nada a ver com a criação, tem que ver com a recriação, com a redenção. Essa nova criatura que Cristo fez quando nós o aceitamos, é disso que está falando. Nós somos o que? Novas criaturas, criados nele. Agora, olha que coisa. Aqui vai haver uma ligação entre recepção da graça e vida cristã. Criados em Cristo Jesus para o quê? Segurei. Nós fomos aceitos em Cristo. Eu aceitei pela fé. Esse para
Ele determina, sabe o quê? O propósito da salvação. Não a causa, mas o propósito. Qual é o propósito de eu ter recebido a salvação? É para que eu produza, pelo poder de Deus, as boas obras. Então, a nossa salvação não é por causa das boas obras, mas é para as boas obras. Ela resulta em boas obras, que envolve aí todo o proceder cristão. Aí você vai entrar na ética cristã. Quem roubava, não roube. Quem mentia, não minta mais. Quem era agressivo, não seja mais. Quem tinha um comportamento mundano, carnal, estúpido e atrevido, não tenha mais. Honre o Criador. Por quê? Nós estamos salvos em Cristo Jesus. Por que que as boas obras não contribuem para a nossa salvação? Porque quando Deus pede boas obras, é porque Ele já salvou. Legal? É isso. Nós vamos ver em outro momento sobre obediência. Deus pede obediência à sua santa lei? Claro que pede. Para que a gente seja salvo? Não, porque fomos salvos. Deus só pede obediência para o justo, para o salvo. Ele não pede obediência para o ímpio. Para o ímpio, ele pede arrependimento e confissão de pecados. Ok? Muito bem. E diz que essas boas obras, Deus de antemão, essa antemão você pode jogar antes da criação. Ele preparou para que andássemos nela. O que significa? Existe um modelo ético, comportamental, ideal para que a gente ande. Que modelo é esse? A santa lei de Deus. Eu quero ver alguém se dar mal na vida, se basear o seu proceder pela lei de Deus. Amor a Deus e amor ao próximo. Quem que preparou isso para nós? Alguém? Não, foi Deus. Ninguém inventou essa ética. Legal? Olha aí. Olha que coisa linda. A graça é o quê? É a fonte da nossa salvação. Olha aqui. O sangue de Cristo é o quê? Foi o quê? O meio e a fé. O método. Lindo? Fonte, meio e método. Nós já dizemos que a fé, ela não tem mérito salvífico. Ela tão somente recebe o presente. Qual que é a fonte da nossa salvação? A graça. O meio para se conseguir isso foi o quê? O sangue vertido de Cristo. Estando pronto o presente, qual foi o método para receber? A fé, que também é um dom despertado pelo Espírito Santo em nós. Condições do homem. Olha só. A Bíblia apresenta o homem sem Deus. Ela usa algumas metáforas. Ela diz que o homem sem Deus, ele está como? Morto espiritualmente. Ele vos deu vida quando vocês estavam o quê? Mortos em delitos, em pecado. Como que é a condição espiritual de uma pessoa morta espiritualmente? Ela anda segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do mal, que é o anjo caído, do espírito que ainda atua no filho da desobediência. Defunto ambulante, quando não tem aceitado o perdão e a graça de Deus. Outra figura que a palavra de Deus mostra para as pessoas que ainda não conhecem o Senhor Jesus. Escravos do pecado. Disse Jesus, em verdade vos digo, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Pecado aqui é pecado de rebelião. Não são acidentes de percurso. É aquele pecado onde eu planejo, arquiteto, eu bolo, eu gosto. Os teólogos chamam isso de pecado de mão levantada. Eu me apresento e digo, eu sou um rebelde contra o Criador. Isso significa que eu sou escravo do pecado. Solução. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quer dizer, em Cristo nós encontramos a libertação para esse horrível cativeiro do pecado. Perdidos é outra figura. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Está perdido, sem norte, sem rumo. Está condenado. Ok? E outra figura, doentes.
desde a planta do pé até a cabeça, não há nele, no homem ímpio, coisa sã, senão feridas, contusões e chagas inflamadas. Isaías. Uma descrição do profeta Isaías sobre o homem ímpio, rebelde. Agora, ele diz, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. A nossa iniquidade. E as nossas dores levou sobre si. É por isso que eu disse que tem uma palavra que resume todo o processo de salvação. Chama-se substituição. Separados, alienados. Mas as vossas iniquidades fazem o quê? Separação entre nós e o nosso Deus. Agora, o que fez Jesus para eliminar esse abismo entre nós e Ele? Ele se esvaziou da sua divindade, né? Assumiu a forma de servo, tornou-se semelhante a nós, veio aqui e passeou entre nós, assumiu nossa natureza, calçou nossos sapatos, entrou no fundo do poço e viveu e morreu por nós. Ok? Assim não estamos mais separados. A figura que a palavra de Deus pinta sobre a relação com Deus é de alguém que nos tomou pela mão. Eu te tomo pela mão e te digo, não temas. Não há mais separação. É de parceria. Avessos a Deus. Olha esse Gênesis 3, 8 a 10. Quando ouviram a voz do Senhor Deus que passeava pelo jardim, o homem e a sua mulher, chamou o Senhor ao homem e perguntou, onde estás? E ele respondeu, ouvi a tua voz e porque estava nu, tive medo e me escondi. Medo de Deus, aversão pelas coisas de Deus. É a condição de um coração não submisso. Vocês conhecem pessoas aversas a Deus? Todos têm. Há um amigo, tem um parente, averso a Deus, ele não quer. É a condição de Adão imediatamente ao pecado. Eu ouço a tua voz e fujo. Não me interessa, eu não quero sintonia com isso. Ok? É por isso que quando uma pessoa conhece a Cristo como seu Redentor, o que acontece? Aquilo que antes ela amava, ela odeia. E aquilo que antes ela odiava, agora ela ama. A providência da salvação foi uma solução da soberania de Deus. Deixa eu falar aqui com vocês. Calvino, o calvinismo diz assim, salvação resultou da soberania de Deus, na conquista e na implantação da salvação no coração do homem. Por isso é que Calvino dizia, o homem não tem escolha, Deus determina e você vai ser salvo, ou vai ser perdido. Numa visão mais bíblica, mas de Paulo, diz assim, a salvação resultou da soberania de Deus, quanto à providência, mas não quanto o crédito, aí é escolha. Eu acredito no seu coração, diz Deus, se você quiser. Ok? Muito bem. É uma solução da soberania de Deus, mas com a voz do agradecimento, eu e tu oferecerei o sacrifício. O que votei e pagarei, ao Senhor pertence a salvação, disse o profeta Jonas. A quem pertence a salvação? Ele é o autor da salvação, o nosso Deus. Segundo Crônicas 20, verso 17. Ficai parados e vede a salvação que o Senhor Deus fará. Moisés respondeu ao povo, não temais, aquietai-vos e vede a salvação do Senhor. Salvação, um ato como providência, um ato de Deus, da soberania de Deus. A providência e a providência, a previdência e a providência antes da cruz. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata, ouro, que fostes resgatado do vosso fútil procedimento que vossos pais vos levaram, mas pelo precioso sangue, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo,
porém manifestado agora nesses tempos. Significa o seguinte, olha só. Se diz assim que a salvação em Cristo foi o remédio que surgiu antes da doença. Normalmente os remédios acontecem como uma reação à doença. A salvação foi o remédio que precedeu a doença, o pecado. Nós vamos entrar nesse assunto em outros momentos. É por isso que Adão não foi fulminado. Adão e Eva, quando pecaram, nossos pais, eles não foram fulminados. Porque existia para usar uma linguagem dos econômicos, existia um calção. Existia uma providência que cobriria se por acaso eles pecassem. Isso chama-se providência e previdência. Deus foi previdente, lindo, antes da fundação do mundo. Há um pensamento lindo que diz assim: antes de Deus dizer haja luz, ele disse haja cruz. Ei, o pecado não pegou Deus de surpresa. Logo que houve pecado, houve um Salvador. Olha que coisa linda isso aqui. Logo que Adão pecou, o Filho de Deus se apresentou a si mesmo como garantia para a raça humana, com tanto poder para desviar a condenação pronunciada sobre o culpado, como quando morreu na cruz do Calvário. Escuta aqui, você pode perguntar, e os que viveram antes da cruz, como foram salvos? Pela cruz? Quem viveu antes da cruz foi salvo pela força da decisão. Entendeu isso aqui? A decisão de morrer pela raça culpada, a decisão, tinha tanto poder para salvar como se ele já houvesse morrido. Nos propósitos divinos, Jesus morre antes da fundação do mundo. Maravilhoso Jesus. É por isso que quando a gente analisa isso, sempre surge uma pergunta: tem como não amá-lo? Ei, esse é o papo mais interessante que o ser humano precisa se interessar. Soteriologia, a doutrina da salvação, o projeto substituição. Cristo nos resgatou da maldição da lei, porque a lei transgredida exigia a morte do pecador. Agora você pode perguntar assim: ei, como foi que Adão transgrediu a lei de Deus? Simples. A lei de Deus ela pode ser resumida num mandamento: amor. Se eu quiser distribuir, eu posso distribuir em dois: amor a Deus e ao semelhante. Adão transgrediu a lei de Deus, porque quando ele deu ouvido ao anjo caído, ele disse: eu prefiro este a ti. Transgrediu a primeira tábua da lei, que foi não ter amor a Deus. E ele pecou contra todas as raças que estavam nele. Nós estávamos em Adão. O pecado de Adão não foi isolado da humanidade. Ele conduzia a humanidade nele, por isso ele transgrediu a lei de Deus plenamente. Por isso Paulo diz, então a lei transgredida ela tinha uma maldição que caía sobre o pecador. Mas Jesus Cristo nos resgatou da maldição da lei, da condenação da lei, da penalidade da lei, da culpabilidade da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Desde a escolha até a cruz. Agora, olha aí. Por que está escrito, maldito aquele que for levantado no madeiro, e ele foi? Ei, substituição. Cristo nos substituiu plenamente, absolutamente. Isso daqui, eu só estou conceituando, nós vamos precisar de entrar fundo nisso. Cristo morreu por nós, ok? Sim? Sim, mas muito mais. Ele morreu como se fosse nós. Olha a profundidade disso. Cristo morreu por mim, e como se fosse eu. Isso significa que Ele nos levou consigo no seu projeto de redenção. Olha só. Porquanto que for impossível a lei no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho
em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito, Deus condenou na carne o pecado. Ele nos inclui na sua vida. Eu vou aprofundar isso em outro momento. Tudo que Jesus viveu foi por nós, em nosso favor. Ele condenou o pecado, olha só. Ei, olha aqui. Deus não condenou o pecado. Jesus não condenou o pecado como um juiz sentado no trono dizendo: pecado, eu te condeno. Não. Ele condenou o pecado na carne, isto é, calçou nossos sapatos e desceu nessa arena escura. Assumiu nossa semelhança, sentiu os nossos sentimentos e não pecou. Agora, não me peça para explicar como Jesus, sendo humano, não pecou, que aí vocês vão dar cãibra no meu cérebro e eu não vou conseguir explicar. O que basta é saber que ele não pecou e conquistou para nós uma salvação plena. Mas eu vou vou trazer aqui um tema que chama-se o maior projeto de inclusão da história, que vai incluir isso. Ele nos incluiu na sua vida e na sua morte. Inclusão na morte. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos. Isso que eu quero dizer, olha aqui. Quando Cristo morre, nós estamos morrendo com Ele. Ei, a morte de Cristo não foi um ato isolado de nós. Nós estávamos nele. É por isso que nós podemos reivindicar. Aquela morte foi minha. Em Cristo eu morri a morte eterna. E aceitando isso, eu estou livre dela. Olha só. Obra perfeita e completa. Quando, pois, Jesus tomou vinagre, ele disse o quê? Inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Está consumado é a expressão grega de tetelestai, que significa está pago. Ei, tetelestai era uma expressão grega comum no tempo de Cristo. Por exemplo, um servo chegava para o seu senhor, depois de completar uma tarefa, e dizia assim: Senhor, tetelestai, a obra está feita. Um escultor terminava uma obra, ele olhava e dizia: tetelestai. Um devedor chegava para o credor: aqui está o pagamento. E ele dizia: tetelestai. E o credor dizia: tetelestai. Está pago. Digam: tetelestai. Que privilégio pronunciar a expressão que o nosso Redentor pronunciou na cruz. Eu vou falar sobre tetelestai aqui. Tetelestai. Eu vou escrever, na verdade estou escrevendo um livro. O título vai ser Tetelestai. Na cruz Jesus comprou para nós uma salvação que é total e completa. Somos livres, realmente livres, estamos eternamente livres, se tão somente o crermos. Diga aí: eu creio. Pronto. Olha o que vem da cruz. Da cruz vem uma mensagem, ou duas mensagens da cruz. Da cruz vem o seguinte: dívida paga e perdão. Isso é o Evangelho. O Evangelho é dizer ao pobre pecador: seja qual for o nível do pecado, tuas dívidas estão pagas e o perdão a ti está oferecido. Nós que temos aceito a Cristo como nosso Salvador, podemos festejar uma coisa. Diga comigo, diga: não tenho dívida e não tenho dúvida. Você sabe que dúvida é duas vias. Etimologia de dúvida é duas. Nós não temos dúvida porque nós achamos o caminho. Aceitando a Cristo como nosso Salvador, nós saímos do Serasa espiritual. Não é confortável saber que o nome está no Serasa, não é não? O pior do Serasa é o Serasa espiritual.
Nós não estamos, a dívida era impossível de ser paga, mas o nosso Redentor pagou. Não existe Serasa na minha vida. Ei, tem um hino maravilhoso. Eu vou pedir a William que coloque esse hino. Mas antes, eu não vou nem falar disso daqui. Nós vamos direto para esse hino. Eu vou deixar isso para um outro momento, tá bom? É um hino que eu vou querer que vocês cantem. Vocês vão cantar esse hino como salvos em Cristo Jesus. Chama-se A Cruz de Cristo. Porque ele foi na cruz, foi na cruz. Olha a teologia que está nesta letra. Isso. Outrora andei distante do Senhor, que veio lá dos altos céus salvar o pecador. Foi na cruz em que eu fim percebi meus pecados recaiu. Substituição. Foi então pela fé que meus olhos abri. Que prazer sinto agora em sua luz. O grande amor sem par ouvi, o amor de meu Jesus. Porém eu surdo então me fiz e desprezei a luz. Foi na cruz em que eu fim percebi meu pecado recaiu em Jesus. Foi então pela fé que meus olhos abri. Que prazer sinto agora em sua luz. Temor da morte eu não sinto mais. Isso é passado. A solução. Paz, conforto, certeza. E agora, celebre. Em que eu fim percebi meu pecado recaiu em Jesus. Foi então pela fé que meus olhos abri. Que prazer sinto agora em sua luz. Pós-salvação, é isso que nós estamos vivendo. Vida nova. A ética cristã por causa da salvação. Por quê? Em que eu fim percebi meu pecado recaiu em Jesus. Foi então pela fé que meus olhos abri. Que prazer sinto agora em sua. Aí eu pergunto: há motivo para desespero? Não. Só para flutuar. Em nome do Senhor Jesus, aguardando o seu breve retorno nas nuvens do céu. Saul, é com você, Saul.
Vamos orar? Pai Santo, temos uma semana pela frente, te agradecemos porque nos deste um lindo sábado. Em Cristo nós queremos viver para Ti e para o próximo. Colocamos diante de Ti nossa família e os nossos afazeres. Que tudo que a gente pôr a mão, o Senhor abençoe, que seja para a glória do Teu nome e para o bem dos outros. Abençoa cada projeto de vida de cada um de nós aqui. Socorre cada um nas nossas necessidades. Em Cristo nosso Senhor.